Wolfsburg. Futebol de primeira joga-se aqui na TV Miramar. Boa noite. O país, em especial a capital Maputo, acordou hoje agitado por conta das manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane, que reivindica os resultados eleitorais. Em Maputo, os manifestantes saíram de vários pontos para a zona centro com um e único intuito de chegarem até a Ponta Vermelha. A polícia, como vemos nas imagens, para acalmar os ânimos, várias vezes teve que lançar gás lacrimogéneo, balas de borracha, entre outro tipo de armamento para os manifestantes, que em algum momento bloquearam as vias de acesso com a queima de pneus, pedregulhos e contentores de lixo, formando barricadas. A esta operação juntou-se as forças de defesa e segurança, que num primeiro momento ou até então está a auxiliar a Polícia da República de Moçambique a remover as barricadas colocadas ao longo das rodovias. Do rescaldo constam mortos e feridos de ambas as partes. Consta-se ainda a destruição de bens públicos e privados e ainda saqueamento de vários produtos. E é desta forma que nós iniciamos o tema em debate para analisarmos este que foi o dia convocado para a manifestação no centro da cidade de Maputo. Estou a falar de 7 de novembro. E conto com dois comentadores, falo de Dércio Alfazema e também Vítor da Fonseca. Ora bem, em todo o país tivemos manifestações, mas na cidade de Maputo, em algum momento, não foram pacíficas, depois de diversas advertências e apelos, isto é, de ambas as partes, quer seja para a Polícia da República de Moçambique, assim bem como para os manifestantes. Eu começo por si, Vítor da Fonseca, 3 minutos por cada. O que é que terá falhado? Muito obrigado, boa noite a todos os telespectadores desta magna televisão, em especial para si, Danissa, como também para o meu colega Alfazema. De salientar que, de facto, a cidade de Maputo, neste momento, acordou de forma sangrenta. Vimos um aparato policial e militar para garantir a ordem e tranquilidade pública, não obstante a força esta que terá sido chamado para poder coadjuvar a polícia militar. Nós queremos dizer que, eventualmente, o que condeno neste cenário todo é a vandalização dos bens públicos ou privados, como também saqueamento de bens de pessoas que estão adstrito a essas reivindicações todas. Portanto, desta forma, quero condenar de forma veementemente a essas pessoas, a esse tipo de atitude, de salientar que diante de uma manifestação, um cenário qualquer, há pessoas que pretendem se aproveitar. Eu dei exemplo uma das vezes aqui na televisão sobre uma questão, seja num velório, num cemitério, em qualquer sítio, há pessoas com más intenções e isto eventualmente acaba propiciando aquilo que nós vimos, a vandalização de bens privados e públicos, também o queimamento, ou seja, o incendiamento de pneus a nível da via pública. Isto pode também criar danos avultados, como também duradouros para a construção de um determinado Estado. O que também queria aconselhar a Polícia da República de Moçambique é que não atirassem balas verdadeiras para o povo enquanto estiverem a fazer a manifestação. Nós tivemos um exemplo concreto de um agente da polícia, quero parabenizar, a nível da cidade de Maputo, precisamente, acho que na zona do Zimpeito, em que interpelou os manifestantes e deu os endereços apropriados que deviam fazer. É isto que nós precisamos, que além de reprimir, deve educar o cidadão com o intuito de poder fazer aquilo que bem entende. Neste momento quero parabenizar também a todos aqueles que têm garantido a ordem e tranquilidade pública e, acima de tudo, verificar que essa questão da manifestação, conforme foi contraditório, também só para rebater, sei que ficou poucos segundos ou poucos minutos, tivemos dia da legalidade, que certamente
realmente verificou-se como um dia fosse morto, porque estamos numa era muito difícil e apareceu alguém que tanto esteve nas dívidas ocultas e disse que a manifestação carece de autorização, e parece que esta pessoa equivocou-se, porque se nós vamos para a Constituição da República, já prevê no seu artigo 51 o conceito da manifestação. Portanto, nós não podemos fazer escovismo para poder salvaguardar aqui são os inteiros, temos que ser imparciais para o bom da justiça e a democracia moçambicana. Dércio Alfazema, diversas advertências e também apelos para ambas as partes. Falo dos manifestantes, assim bem como para a Polícia da República de Moçambique, e assistimos hoje esta enorme destruição, esta manifestação que em algum momento, pelo menos na cidade de Maputo, acabou por se tornar violenta. O que é que terá falhado na sua análise? Boa noite, Danissa. Boa noite ao Dr. Fonseca, meu companheiro, e aos telespectadores. Hoje tivemos qualquer outra coisa menos manifestação. Não tivemos manifestação, porque não esteve presente nenhum elemento que pudesse consubstanciar a questão manifestação, senão apenas a presença de pessoas que até poderiam ter interesse em se manifestar, mas quando não há clareza, essas pessoas também ficam desorientadas. Este era um grupo. Eram vários grupos, na verdade, nos bairros, dispersos. Não estavam claros os diferentes grupos sobre qual era a mensagem. Não tinha uma liderança, alguém que se responsabilizasse por estes grupos. Alguns diziam que iam à Ponta Vermelha, outros diziam que iam a 25 de setembro, outros diziam que iam à Praça da OMM. A pessoa que convocou este movimento e esta confusão toda não deu as caras, não esteve presente, Venâncio Mondlane. Como sabemos, ele está fora do país, não sei se vive lá ou se está lá temporariamente. Disseram que dizem que está na Nigéria. E ele também não deu a cara, não esteve lá à frente. Não esteve a liderança do Podemos, o presidente Forquilha e outros. Não esteve a Renamo, que ontem também disse que apoiava a manifestação popular, mas que depois não esteve lá. A sociedade civil, que tem defendido, emitido comunicados, direitos, liberdades, marcha é um direito, manifestação, não esteve lá também. Então, no fim, nós tivemos esta confusão toda que se assistiu hoje. Então, que se resume num grupo de pessoas que têm questões a reivindicar, podem ser de índole eleitoral, podem ser de questões que têm a ver com o emprego, com a situação e os desafios que o país vive, mas que este grupo estava disperso. Eram vários grupos. Então, aquilo que foi nos anunciado, que hoje teríamos 4 milhões de pessoas a marcharem, não aconteceu. As rotas, as direções que foram todas indicadas, também não aconteceu. Então, continuamos preocupados porque temos políticos, e neste caso concreto, que é Venâncio Mondlane, que tem estado a manipular as pessoas, a proferir mentira e a doutrinar uma política de ódio, e que ele próprio depois não está presente e deixa pessoas à sua mercê, e resultado dessa destruição que assistimos hoje. Dércio Alfazema, eu volto novamente para si. Qual é o seu parecer sobre o apelo de Venâncio Mondlane de ordenar esta marcha até a Ponta Vermelha como destino final? Dércio Alfazema. Bom, o Venâncio Mondlane, o que estava programado hoje, Danissa, era mesmo um assalto ao poder. E isto já vem sendo sequenciado desde lá de trás. Ele queria chegar a alcançar o poder através da Renamo, tentou de todas as formas alcançar a liderança da Renamo para depois buscar a legitimidade dos militares. Não conseguiu, imediatamente foi procurar outras parcerias para poder concorrer. Mas eu penso que o concorrer do Venâncio Mondlane era apenas uma questão de formalidade. O que ele queria era ou chego ao poder via eleições ou de qualquer outra forma eu chego ao poder. Via eleições o processo não está encerrado e os dados os dados oficiais não lhe são favoráveis, então ele orquestrou, deu seguimento ao plano
de alcançar o poder por vias não constitucionais. Dercio Hoje, Alfazema achava que era seguro o Venâncio Mondlane se fazer esta marcha? Hoje, por que foi marcada a grande marcha? Primeiro 7 dias de desestabilização e depois iniciava hoje a marcha para a Ponta Vermelha. Ele não estaria, ele sabia que não iria estar. É mentiroso porque quando ele diz que eu vou estar convosco lá, vamos estar juntos, quando ele sabia que não haveria de estar. Ele tinha a pretensão de iniciar hoje essa questão da instabilidade, dia 8, intensificar, dia 9, o Venâncio entrava em Moçambique, e dia 10, que é o dia da cidade de Maputo, dia 10 de novembro, ele iria levantar a bandeira da revolução, ou seja, a concretização do assalto ao poder por vias não constitucionais. Aqui não há nenhuma aqui a falar, portanto, coincidência. Da quarta fase no seu parecer. Que iria se ligar com essa terceira fase e queria se concretizar com este anúncio de tomada do poder à força no dia 10 de novembro. Portanto, foi tudo muito bem calendarizado. E ele não está aqui, não só ele, mas também a sua família, a sua esposa, os seus filhos. Os seus filhos dizem que agora já estão a viver e a estudar na Europa. Ele está na Nigéria, num esconderijo. Ou seja, todos nós agora iríamos nos sacrificar, estar exposto a inalar gás lacrimogéneos, queimar pneus, pôr em risco as nossas vidas para alguém que simplesmente haveria de aparecer no fim e se declarar o presidente da República de Moçambique sem recorrer àquilo que são as vias constitucionais. Então, estamos aqui perante um indivíduo que é perigoso para a nossa democracia. É assustador, é triste e preocupante, mas, infelizmente, esta é a realidade. O Venâncio Mondlane é assustador, é um perigo para a nossa democracia. Só para terminar, Danissa, eu próprio, por vir aqui e apresentar as minhas ideias e falar e questionar Venâncio Mondlane, estou a receber ameaças. Ameaças do Venâncio Mondlane, que mandou mensagens ontem, e hoje estou a ver a concretização dessas ameaças. Dercio Alfazema, deixa só também dispensar o tempo para Vítor da Fonseca. Vítor, qual é o seu parecer sobre este apelo de Venâncio Mondlane de estar a ordenar a esta marcha até a Ponta Vermelha? Muito obrigado. Para mim, há uma situação de fundo que gosto de paz e me caracterizo, me identifico com a paz. O que quero dizer relativamente a isto, nós estamos num pleito eleitoral que ainda não se fechou, mas é de assumir que a Comissão Nacional de Eleições, no seu informe, quando divulgou os resultados, trouxe algumas situações de penumbras no que diz respeito à questão da credibilidade das próprias eleições, visto que há um lema que as nossas eleições devem ser justas e transparentes e acima de tudo, o que se demonstrou a nível dessas eleições não foram justas nem foram transparentes. O que o próprio presidente Carlos Matinho disse muito bem que só divulgou os resultados sem antes mesmo aferir a veracidade dos dados que foi-lhe apresentado. Isto, mais uma vez, demonstra que ele não é um verdadeiro líder nem chefe para poder liderar. Perdão, estamos aqui, daqui a pouco nós vamos avançar para este tema, até porque o Conselho Constitucional já se pronunciou, portanto, num comunicado que nós tivemos acesso, daqui a pouco eu vou fazer saber, portanto, este comunicado. Eu queria saber só, Vítor da Fonseca, o seu parecer sobre este anúncio de Venâncio Mondlane a convidar os moçambicanos, aos 4 milhões de moçambicanos, a marcharem até a Ponta Vermelha. E Dercio Alfazema também disse que Venâncio Mondlane nem sequer se fez presente nesta manifestação. Comunga desta opinião de Dercio Alfazema, indo concretamente para esta pergunta. Eu estava a fazer uma radiografia para ir responder a sua questão, porque um bom entendedor da matéria, um académico, tem que fazer uma radiografia, não ir diretamente, mas como pretende ir nessa vertente. Eu não sou apologista de golpe de Estado e tanto que essa questão que chamou-se a colação de se fazer a manifestação até à presidência da República, conforme tenho vindo a retratar essas matérias, estaríamos num dia muito sangrento e isto eventualmente não abona a boa administração da paz e a justiça social que Moçambique tem vindo a se caracterizar. É desta forma que digo que naturalmente qualquer indivíduo que queira fazer golpe de Estado, se tendo
concorrendo à presidência, os militares estão lá, vão defender, vão usar a força, a soberania de um determinado Estado, visto que nesta vertente é o povo, conforme a nossa Constituição da República diz que a soberania reside no povo. É nesta vertente que eu quero me atrelar, conforme quando fazia a radiografia das eleições, até chegar a esta vertente, que as eleições elas ainda não foram decididas. Temos ainda neste momento o Conselho Constitucional a fazer este papel. Em cima de tudo, quero dizer que fazendo golpe de Estado não é algo legal, nem o impeachment, porque nós não temos isso a nível da nossa Constituição da República de Moçambique. E a linha D do número 2 do artigo 243 faz referência a quem tem a autonomia e as competências para validar as eleições é o Conselho Constitucional. O mesmo Conselho Constitucional pode entender que as eleições não foram válidas e mandar repetir as eleições. Então, neste momento, vamos deixar as instituições de justiça fazer o seu devido trabalho. O que deve acontecer neste momento, não concordando o partido A, B ou C, temos a nossa Constituição da República no seu artigo 70, faz referência a quem acha que os seus direitos foram violados deve recorrer à instituição de justiça. O que acontece na maioria das vezes, essas pessoas acabam não confiando nas instituições de justiça porque acabam sendo instituições que naturalmente têm pessoas lá que representam o interesse do A ou do B. Portanto, olhando aqui para as palavras do Vítor da Fonseca, Dércio Alfazema, acha que em algum momento estas marchas que estão a ser desencadeadas por Venâncio Mondlane, falando concretamente desta de hoje, visa de certa forma aqui desalterar a Constituição, neste caso, do país? Não, sem dúvidas. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Eu tenho estado aqui sempre a trazer elementos concretos. Ele falou que tinha homens armados em Morumbala, que estavam à espera do sinal deles. Eu não sei se esses homens armados de Morumbala já estão em Maputo. Ele falou de fechar rios, mares e ninguém entra. Hoje nós temos a fronteira do Ressano Garcia, que esteve fechado por dias, não é? E temos aqui hoje uma situação de saque a lojas, a estabelecimentos comerciais, vandalização de bens pessoais das pessoas, impedimento das pessoas circularem num contexto em que há pessoas que precisavam de ir a unidades sanitárias, doentes crônicos, pessoas que precisam de fazer hemodiálise, pessoas que precisam de tomar comprimidos diariamente e consultar-se regularmente com os médicos. São estatísticas que de pessoas que poderão morrer por consequência dessa situação criada pelo Venâncio Mondlane e não vão ser contabilizadas como vítimas dessas manifestações ou dessas confusões que estão a ser criadas. Danissa, é preciso se responsabilizar o Venâncio Mondlane. Tudo isso que está a acontecer. Estas marchas, hoje, o foco não eram províncias, era Maputo, para iniciar marcha rumo a 10 de novembro. Nós não podemos continuar a ter políticos dessa índole a concorrer em eleições e dizer que queremos governar. Precisamos reformar. Não basta as pessoas juntarem 10 mil assinaturas, ter 35 anos para dizer que é candidato a presidente. É preciso analisar, fazer um saneamento da mentalidade, da questão psicológica, o equilíbrio emocional dessas pessoas. Como é que alguém que quer ser candidato, quer ser presidente da República, concorre a eleições, não quer ser questionado, não quer ser escrutinado? Quer dizer, ameaça as pessoas porque falam dele e mobiliza essas pessoas que ele manipula para atacar, para gritar. Essa moda agora, vamos te visitar, vamos fazer isto, você não devia ter nascido. É intolerância política pura. Nós nunca tivemos uma situação de intolerância política a esses níveis. Minha preocupação, ninguém questiona, ninguém viu nada. A Ordem dos Advogados não está a ver nada. As organizações de sociedade civil não estão a ver nada. Deixa as pessoas marcharem. Nossos direitos, de nós outros, que queremos ir ao hospital. Nossos filhos estão agora a fazer provas finais, querem ir para as escolas estudar. Mas deve fazer uma Ordem dos Advogados de Moçambique, pronunciou-se já ontem a apelar aqui ao Presidente da República, Felipe Jacinto Nyussa, a convocar um Conselho de Estado para que haja um diálogo a todos os níveis com vista à pacificação do país. A Ordem de Advogados não fala do Venâncio, não fala com o Venâncio, não apela ao Venâncio. Estou a falar da Ordem de Advogado. Mas temos outras organizações de sociedade civil, algumas que até estão a apoiar e incentivar, mas hoje não estiveram na marcha. Hoje não colocaram seus filhos na marcha. É filho, aproveitamento e manipulação de pessoas mais carenciadas para que essas pessoas venham entrar em uma situação e criar o caos, como é esta situação que nós assistimos Vítor da hoje. Fonseca, ninguém se responsabiliza. Vítor da Fonseca, aqui é possível se responsabilizar a Venâncio Mondlane? Segundo os pronunciamentos, isto é, de Dércio Alfazema, há espaço
para se efetivar esta responsabilização? Portanto, no contexto em que nós estamos, olhando para aquilo que aconteceu hoje na cidade capital, Maputo, e que está a acontecer. Certo. Antes mesmo de ir à sua questão, deixa-me só trazer uma reflexão para o meu colega Odércio relativamente ao papel da Ordem. A Ordem dos Advogados, uma das suas atribuições é defender um Estado de Direito democrático. Se eventualmente o Odércio Alfazema sentir-se que está sendo ameaçado, deve procurar, obviamente, assistência de um advogado, seja o IAS, se não tiver condições, nós daremos a devida assistência relativamente a isso. É por isso que eu disse que quando alguém acha que os seus direitos estão sendo violados, deve recorrer junto às instituições de justiça. Não tendo mecanismo, temos o IAS, nós podemos dar assistência. A Ordem dos Advogados de Moçambique, conforme disse muito bem a Danissa, o Bastonar falou no sentido que recomenda ao Presidente da República e às demais para poderem criar esse mecanismo. E de salientar que a Ordem é uma instituição apartidária. Ele não está a defender os interesses de partidos, mas sim interesses de um Estado de Direito democrático. É nesta vertente que queria trazer essa reflexão, como mesmo agora a Ordem dos Advogados está a fazer o seu papel em representar as pessoas carenciadas. Vítor da Fonseca, já vamos falar sobre este desempenho da Ordem dos Advogados de Moçambique. Eu queria mesmo que fôssemos para esta questão que eu acabei de colocar. Há espaço para Venâncio Mondlane, pelo menos por aquilo que aconteceu hoje na cidade de Maputo, ser responsabilizado. É este ponto que eu queria ter como um jurista. Certo. Naturalmente, qualquer indivíduo que incita a uma violência deve ser responsabilizado. Havendo condições e todos os pressupostos já estão completos, pode sim ser chamado à responsabilidade. Aqui, quais é que seriam os pressupostos? Os pressupostos poderia chamar-se a questão se eventualmente o Venâncio incitou esta violência, se alguns elementos, essas pessoas que naturalmente estão a vandalizar os estabelecimentos, estão coligados ao Venâncio Mondlane ou não, conforme disse muito bem. Ele pode ter dito que sim, há uma manifestação, mas há pessoas que naturalmente aparecem para se aproveitar daquilo que foi anunciado. Aí sim, também teremos um papel fundamental do princípio fundamental, o princípio do contraditório, em que o próprio Venâncio Mondlane e as pessoas que possivelmente estejam sob a custódia policial poderão ser inquiridos se eles estão interligados àquilo que é a definição ou os conceitos, ou como também aquilo que o Venâncio Mondlane pretende fazer, se essas pessoas estão interligadas a elas. E como é que fica neste caso o Partido Podemos? O Partido Podemos, conforme nós discutíamos a semana, o Partido Podemos, neste momento, o Venâncio Mondlane, nós não sabemos que tipo de contrato ele tem ou acordo tem o Podemos com o Venâncio Mondlane, mas vimos uma coligação a suportar a candidatura, obviamente, do Venâncio Mondlane, em que acabaram até conseguindo entrando à Assembleia da República. Neste momento até pode vir o presidente do Partido Podemos a abster-se naturalmente de tudo que está a acontecer, porque está a ver neste momento o poder que ele tem a nível da Assembleia da República. Mas não basta isso, o que se pretende a nível da administração da justiça ou as instituições que lideram a questão eleitoral é trazer aqui uma justiça eleitoral. O que quer dizer, acima dessas coisas todas, se algum momento o Venâncio Mondlane citou e leva-se esses elementos, aí é um contraditório, mas se efetivamente pronunciou isso, certamente poderá ser chamada a sua responsabilidade, como também temos a nossa lei eleitoral moçambicana, a Lei 15/2024, de 23 de agosto, nos seus artigos 214 e 204, faz referência sobre isto. Não obstante, também temos o Código Penal, e aqui chama-se vários elementos, mesmo que além do Venâncio Mondlane, várias outras figuras podem ser chamadas para ser responsabilizadas. Quando incitamos a violência, como também a Amnistia Internacional pode se pronunciar relativamente a essas temáticas. Aí vai vigorar o princípio do contraditório, que é fundamental, e a presunção da inocência. E só para rebater que a Ordem não defende partidos políticos, mas sim a partidários. Se for solicitado, pode representar, porque ao honorários por pagar somos apartidários, obviamente. Pois bem, Vítor da Fonseca e Dércio Alfazema, íamos aqui dando as notas introdutórias praticamente do nosso programa, que é o tema em debate, mas logo a seguir o intervalo, eu gostaria que nós pudéssemos olhar com uma vista grossa sobre os acontecimentos de hoje, em especial na cidade capital Maputo,
onde nós vimos esta manifestação, vimos várias pessoas a saírem de diversos pontos, isto é, da cidade capital Maputo para o centro da mesma, com o intuito de chegarem até a Ponta Vermelha. Vimos aqui também os apelos, vimos também a intervenção da Polícia da República de Moçambique e também esta ação dos manifestantes que em algum momento disseram que estavam a ser vítimas da própria Polícia da República de Moçambique. É sobre este ponto que eu gostaria que nós comentássemos logo a seguir o intervalo. Não sai daí que nós voltamos dentro de instantes. Até já. Pedro e Chloe, por acaso vocês viram meu tablet? Não vi não. Nem eu. A gente não pegou nas suas coisas não. Vem cá, é impressão minha? Ou você tá com saudade do seu sobrinho neto bagunceiro, hein? Ih, ouviu isso? É claro que eu ouvi. Eu não tô surda ainda. É a buzina do carro do André. Para de buzinar. Você quer o quê? Que a vizinhança inteira saiba que você tá aqui? Oh, tava com saudade, velha? Nem um pouco. Amanhã, às 18h45, Poliana Moça. Apresento-vos as simpáticas Júlia e Paula. Elas são amigas e gostam de se lançar alguns desafios. Júlia tem os seus truquezinhos, mas Paula tem um segredo mágico para os seus bolos. É o Honey Baking Powder, com dupla ação, um fermento em pó de altíssima qualidade. De agora em diante, já sabes, para uma ação dupla no crescimento dos seus bolos, use sempre muito amor e, claro, Honey Baking Powder. Lisa, eu preciso de algo incrível para o aniversário do meu marido hoje à noite. Oh, Sara, experimenta o arroz Royal Aroma Gold. É super premium, com grãos fragantes, finos, com sabor de pura felicidade. Uau, parece perfeito. Como é que eu preparo? As instruções são fáceis, Sara. Basta seguir aqui e isso tornará a noite do seu marido inesquecível. Faça cada refeição especial com o Royal Aroma Gold. Pura felicidade no seu prato. Foi somente aos 100 anos de idade que Abraão teve seu filho tão esperado com a esposa. Abraão passa por uma grande provação na sua vida. Deus diz, vai e leva em sacrifício o teu filho. Ele realiza o seu maior ato de fé. Mesmo sem conseguir imaginar como Deus pode fazer, ele confia que Deus de algum jeito vai resolver. Domingo, às 9h30, Heróis Eternos. E o tema em debate que está de volta, vimos hoje a presença militar nas ruas e o ministro da Defesa, Cristóvão Chume, explicou o porquê deste reforço que você vai ver agora nas imagens, tendo neste caso apelado à não participação de crianças nas manifestações, por forma a não comprometer o seu futuro. Cristóvão Chume apelou ainda que as manifestações ocorram em coordenação com a polícia e as forças de defesa e segurança. E a pergunta que não quer calar é esta: como é que seria possível este ponto consensual em Maputo, como acontece noutras províncias? Dércio Alfazema, eu nesta ronda começo por si. Como é que é possível se conciliar aqui esta intervenção, quer seja da Polícia da República de Moçambique e os manifestantes, que possam agir em coordenação, inclusive com as forças de defesa e segurança? Em algum momento nós víamos a polícia dizer que estes manifestantes não podiam passar por esta via, não podiam passar por aquela outra via. Como é que esta marcha então poderia ser consensual? O que é que constitui, na verdade, um entrave? Danissa, nós temos a lei das manifestações. Fala-se muito da Constituição. A Constituição preconiza liberdade de manifestações. Mas esta Constituição é concretizada pela lei. E a lei é que apresenta as premissas dos passos a seguir para que as pessoas possam se manifestar.
Se formos ao rigor da lei, primeiro as manifestações devem ocorrer sábado, domingo e feriados. E durante a semana pode ocorrer, mas parece que é a partir das 16 até às 0 horas. É preciso comunicar às autoridades e esta comunicação tem as seguintes questões que precisam ser tomadas em conta. Quem são os responsáveis, a hora de partida, o local de partida e todo o percurso que vai ser feito, o fim. Então, há algumas questões que precisam ser tidas em conta para se falar de uma manifestação. E o que nós estamos a assistir desde o início até aqui não tem nada a ver com manifestação. A sociedade civil vem e diz que tem direito, tem que se manifestar, o povo tem o direito, deve se manifestar, mas como vimos no comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, do Canadá, penso que eram mais 2, 3 embaixadas, disseram que manifestação nos termos da lei, e é nos termos da lei é que se organizam as manifestações. O que nós vimos até agora não, foram grupos dispersos, com objetivos totalmente diferentes, e esses objetivos fomos vendo e foram concretizados hoje. Então, não tinha como a polícia orientar quando mesmo os manifestantes não sequer tinham clareza sobre o que fazer como. Agora, a participação da polícia, de militares, face à ameaça tão clara que foi sendo feita e as pretensões de se concretizar, que era assaltar o poder, chegar à Ponta Vermelha por vias não constitucionais, eu penso que aí já estávamos numa situação que tinha a ver com a segurança do Estado. A nossa integridade territorial, a nossa soberania. E aí, sim, pela lei de defesa e das Forças Armadas de Moçambique, havia espaço para eles intervirem. E fizeram uma intervenção com muita responsabilidade e muita cautela, mais concentrado na sensibilização, na limpeza, na monitoria da situação, para não deixar que a mesma entrasse numa situação crítica e os parâmetros de segurança fossem ultrapassados para que esses manifestantes entrassem em zonas sensíveis. Então, quando fala de parâmetros de segurança, está a falar concretamente de que zonas desta? Não, as zonas sensíveis. Por exemplo, a lei das manifestações diz que não pode ocorrer manifestações nas proximidades de quartel, não pode ocorrer manifestações nas zonas de embaixadas diplomáticas, muito menos ainda quando se fala de Palácio de Ponta Vermelha. Não são zonas essas em que são permitidas manifestações. E o Venâncio queria chegar na Ponta Vermelha hoje. Então, claramente que a partir dali não estavam criadas condições para a realização de manifestações. Vítor da Fonseca, estaríamos aqui perante a violação da lei? Portanto, nós temos que saber muito bem que a lei ela sofreu várias metamorfoses, tendo em conta que, conforme é cantado com muita precisão, a questão do artigo 51 da nossa CRM, e também temos que ter em conta que esta CRM diz que quando a lei assim fizer referência. Tendo em conta que em 91 tivemos a lei das manifestações, que foi revogada pela de 2001, há que se ter em conta primeiro que, no que diz respeito ao trajeto das manifestações, ou que não carece de alguma autorização, e esta mesma lei diz que em caso de impedimento de uma entidade pode incorrer num crime de desobediência. Estamos a falar das entidades que inibem ou proíbem pessoas de poderem manifestar. Mas há uma questão de fundo, a mesma lei faz referência sobre o trajeto, a nível, há locais que eventualmente que não pode-se fazer as manifestações, e este local deve ser devidamente informado às pessoas visadas que pretendem assim fazer as manifestações. O que quer dizer, acima de tudo, a norma está lá, que é a lei constitucional, mas temos também esta lei avulsa ou específica que trata regularmente dessa situação das manifestações. Sim, deve-se traçar o trajeto e dizer que é um líder deste movimento que eventualmente... Mas isto não acontece porque quando nós verificamos, nós encontramos uma polícia que certamente vai atacar a comunidade antes de negociar com esta comunidade o que eles pretendem fazer e primeiro perguntar quem é a pessoa que vai liderar essa manifestação. O que deve acontecer eventualmente nos próximos dias é a polícia, além de poder reprimir aos cidadãos, deve aproximar aos cidadãos e perguntar
qual é o maior foco desta manifestação, onde que eles pretendem ir, e a polícia efetivamente vai fazendo o seu cortejo até ao local. Se eventualmente aquele local é proibido de poder fazer a manifestação, e há locais que até para buzinar é proibido, nos hospitais onde há pessoas internadas, temos a nível da presidência uma questão de soberania, garantir a ordem e a segurança, também a soberania de um determinado Estado, porque ali onde está o Presidente da República, ele está lá, tem um poder porque o povo assim o concedeu este poder. Nestes locais não se deve fazer, mas se por algum momento autorizar-se essa devida manifestação a passear, temos um exemplo concreto, a cidade da Beira, quem está lá, certamente vão acontecer as manifestações, as passeatas, e não há tumultos de sangretas, porque o quê? Há um diálogo entre o próprio líder e a própria polícia. O que nós pretendemos é que a polícia da República de Moçambique deve ser amigo da sociedade, deve ser uma polícia amiga da sociedade. Portanto, é o que nós pretendemos. A lei está lá, bem explícita, mas se aparecer um chefe, um comandante ou chefe das operações que está naquela viatura, aproxima a comunidade, tenta perceber da comunidade o que se pretende com essa manifestação. Por vezes a comunidade nem conhece essa norma, mas se a polícia abordar... E onde é que falhou este trabalho por parte das nossas autoridades para que a nossa população saiba efetivamente o que é uma marcha e o que é que deve acontecer nessa marcha? Em algum momento o Dércio Alfazema acha que então Venâncio Mondlane sabia exatamente o que é que estava a dizer, mas de forma indireta, acha que sabia acha que não conhecia o que vem descrito, portanto, nesta lei, ao convidar, isto é, as pessoas, os seus apoiantes, a marcharem até a Ponta Vermelha? Não, ele fez propositado. O que ele queria era isso, criar um caos, criar vandalismo, criar esta situação de instabilidade política no país para conduzir as coisas para o seu objetivo. Ele sabia, no dia, quando anunciou o primeiro dia das marchas, ele disse, não vou comunicar às instituições. Ele sabia que devia comunicar, não fez propositadamente, mesmo porque ele tem dificuldades em conviver com normas. Eu fiz análise do perfil dos candidatos às eleições presidenciais e para o Venâncio Mondlane, uma das coisas que eu fiz referência é essa, que ele tem dificuldade de viver com regras, de respeitar as regras, de obedecer normas, não é? E ele sabia e não fez porque mesmo não queria, e o que ele queria era criar esse caos e incitar as pessoas a uma situação de desordem para que a polícia depois e as forças de defesa e segurança viessem a agir e aí resultasse numa situação de banho de sangue, com 4 milhões de pessoas, todas as antenas de comunicação internacional a reportar a tragédia de Moçambique e, consequentemente, pôr em causa a nossa credibilidade. Agora, o desafio aqui qual é, Danice? É educarmos a sociedade. Há um déficit muito grande aqui, há uma necessidade de se trabalhar nesse sentido. E não podemos deixar que sejam pessoas como o Venâncio a fazer essa educação, porque o que ele está a fazer? Ele está a doutrinar essas pessoas, mas para o ódio, não é? Para a divisão dos moçambicanos. Ele não está a doutrinar para o bem, para que as pessoas conheçam as regras, as leis, os direitos e saibam participar dentro de um contexto democrático. Ele doutrina para o ódio porque isso lhe dá vantagem e isso faz parte da sua própria estratégia. Agora, é preciso que as instituições competentes também façam o seu papel e não deixam que indivíduos perigosos e nocivos venham a fazer o papel que é a responsabilidade do Estado, que é a responsabilidade das instituições do governo. Nós precisamos de conversar mais sobre a democracia, sobre a tolerância, sobre a boa convivência, para que as pessoas não respondam o pensar diferente com violência, como nós vemos esses comentários que estão a passar aqui no Facebook. Quem é ele? Onde encontramos? Esta pessoa, este é meu. Porque não concorda, porque não compreende o meu posicionamento, ele tem um posicionamento diferente. Então, os políticos, no lugar de educar e sensibilizar, fazem uso disso para tirar proveitos. Então, nós precisamos de educar as pessoas. Quer debater, não concorda, apresenta a sua ideia. O que é que você pensa? Eu não concordo com o Venâncio, com a forma como ele está a fazer política, como ele está a conduzir os processos. Você acha que ele está a fazer bem? Então explica qual é a sua ideia e ficamos cada um com a sua ideia. Então é esse o caminho que tem de ser usado para que nossa democracia cresça, porque estas pessoas que hoje estão a ser implantadas ódios, amanhã serão políticos e não vão ter outra forma de agir senão com essa democracia de ódio.
Vítor da Fonseca concorda com os argumentos de Dércio Alfazema, que inclusive diz que Venâncio Mondlane quer dividir os moçambicanos aqui a realizar esta marcha que segue vias em que o Conselho Municipal da cidade de Maputo, e não só, não concordam, ou seja, não faz parte da lei. Certo, eu costumo dizer, eu vou abordar assuntos meramente no âmbito jurídico, porque não quero tanto envolver no âmbito político, conforme diz o Aristóteles, diz que o homem, por natureza, é um animal político, mas é uma questão de fundo que eu quero trazer aqui, relativamente à tónica daquilo que está a trazer o Dércio. Eu queria dizer que o que falta em Moçambique é a cultura jurídica. E esta cultura jurídica parte do princípio a partir da Polícia da República de Moçambique, mas além da Polícia da República de Moçambique, é um titular da legalidade, é o Ministério Público. Antes mesmo deve-se fazer a sensibilização e trazer o conceito da manifestação, o que é a manifestação, que é um titular desta questão da manifestação. O que o Dércio falou é que, eventualmente, as pessoas nem têm conhecimento, mas o artigo 6º da Lei das Manifestações preconiza que as manifestações devem ser realizadas aos sábados e domingos e nos dias úteis, e nos feriados e nos dias úteis, a partir das 17 até 0 horas e 30 minutos. Mas o que acontece efetivamente, as pessoas não têm conhecimento disto e as atividades foram encerradas, mas a lei está aqui. Onde é que está o titular da legalidade para poder demonstrar que efetivamente o que deve acontecer? Só a Polícia da República também não aparece para poder educar. Por isso eu disse na minha primeira intervenção, parabenizo o agente da polícia, que nem conheço o nome, que foi ter com aqueles cidadãos e demonstrou o que deviam fazer. E a partir daqui até este ponto, vão encontrar uma outra polícia. Mas chegado lá naquela polícia, parece que era a questão que foi montada para poder repelir as pessoas chegado ali. Portanto, há falta de comunicação. Na falta de comunicação, é isto que vai dar. Só para terminar, a questão do fundo, provavelmente o que deve acontecer, seja o Venâncio Mondlane e tudo mais, deve educar as pessoas sobre essa questão, o que é manifestação, o que se entende pela manifestação. Nós sabemos muito bem que provavelmente o povo esteja cansado naquilo que esteja a viver, mas é importante incutir também os princípios sociais e normativos para que as pessoas possam saber o que é manifestação. Provavelmente, se a polícia dissesse à comunidade, pode fazer a manifestação a partir das 17 até às 0h30 minutos, não estaríamos esses tumultos e a polícia estaria ali a cortejar. Nós vimos certamente a nível da cidade de Maputo as pessoas residentes nos prédios, só para terminar, nos prédios a tocar ali suas panelas, mas este mesmo povo nas suas residências foi repelido, foi trazido armas e gás que foi atirado junto das varandas dessas pessoas. Não estaríamos a estar atentado à saúde pública. Essas pessoas até podiam se defender que nós estamos a fazer a manifestação, já estamos em casa e não atiramos nenhuma pedra, não atiramos nenhum objeto, estamos aqui simplesmente a tocar nas nossas panelas, mas nós vimos a atuação da polícia. Então, quer dizer que... Mas olhando para a hora, Vítor da Fonseca, não se trata também de poluição sonora a essa hora, que é período noturno. Talvez este método em que alguns residentes escolhem para poder fazer esta manifestação, tendo em conta em si a própria hora e o uso, neste caso, de apitos, o bater das panelas, em algum momento não interfere? Provavelmente, por isso estou a dizer que o que falta efetivamente é a cultura jurídica. Temos uma norma, uma postura municipal da poluição sonora, que neste momento temos esta lei das manifestações, mas é importante que tenhamos um paralelismo nas normas, educar as pessoas. Nós entendemos que efetivamente, nós vimos a toda a cidade de Maputo, parece nos prédios, todos eles estavam ali a tocar nas panelas, nos apitos e acender os seus telemóveis, as lanternas. Portanto, isto tudo seria um mecanismo, será que para repelir daquela forma aos cidadãos que estivessem a fazer manifestação. É poluição sonora a quem? Mas nós estamos a ver toda a sociedade, ou seja, toda a comunidade da cidade de Maputo a tocar em panelaços. Portanto, nesta vertente, Danice, eu quero dizer que o que falta efetivamente na nossa sociedade moçambicana é a cultura jurídica e as pessoas que vêm disseminando uma informação não verdadeira. É isso que confunde as pessoas. É por isso que o artigo 6º do Código Civil diz que a ignorância de uma norma não exime ou não isenta da responsabilidade.
Portanto, o que quero dizer é que nós temos que, a partir de agora em diante, demonstrar às pessoas moçambicanas a cultura jurídica, como é que as coisas devem ser feitas, e os nossos governantes devem ter abertura na comunicação entre as pessoas. Se eventualmente alguém da política saísse e falasse com o povo moçambicano, seria um mecanismo eventualmente garantir a ordem e tranquilidade pública. E o que nós precisamos como povo é comunicação, é aquele que está no poder e o povo que está lá poderem se comunicar para que tenhamos um país livre e sã e com paz. Nós gritamos bastantemente a uma igreja. Há pessoas que devem orar por este Moçambique, como no princípio tivemos Santo Egídio e demais denominações religiosas que interviram para que nós tenhamos paz que nós temos hoje. Portanto, o que se quer neste momento, eu aconselho ao nosso presidente da República, ao presidente Nyusi, que crie mecanismo de poder conversar. E disse uma coisa, o presidente da República, com quem conversar se não temos confiança. Para se ter confiança é chamar a pessoa, chamar os interlocutores para transmitir esta confiança, para que nós tenhamos o Moçambique que efetivamente nós esperamos. Porque neste momento eu acredito que o presidente Nyusi está preocupado na questão da paz, mas a questão importante também é criar essa base de comunicação, quebrar-se. Eu não tenho confiança, estou aqui na TV Miramar porque convidaram-me e vocês têm uma confiança naquilo que eu tenho trazido para a TV Miramar, e a TV Miramar está aqui, chamou porque conquistou esta confiança. Portanto, o que deve acontecer nas pessoas é conquistar essa confiança, como o meu amigo Derso Alfazema. Parcialmente, podemos não aprofundar, temos essa confiança, nós conversamos e tudo mais. É o que nós esperamos. Eu tenho pessoas que não os conheço, estudantes e demais pessoas, que nós criamos essa base de confiança. A confiança conquista-se e cria-se. Então, o que nós pedimos, efetivamente, ao Presidente da República, é que possamos ser humildes e irmos à base. Não vai perder o prestígio de presidente enquanto chamar a pessoa que é litigante para poder conversar. Mas neste momento, Venâncio também... E por falar mesmo em comunicação, falou aqui muito bem, segundo as últimas informações que nós vamos aqui recebendo, são várias mensagens que têm sido enviadas, em especial para o presidente Filipe Jacinto Nyusi, no sentido de propor um diálogo com todas as forças vivas da nossa sociedade. Dércio Alfazema, este diálogo, como é que poderia ser feito? Não, eu penso que é um caminho importante a ter em conta, e eu quero acreditar que estejam a ocorrer linhas de diálogo. O presidente Nyusi já deu amostras várias vezes e nos surpreendeu quando fez várias incursões, vários contactos. Quando ele foi a Gorongosa, por exemplo, ter com o presidente Dhlakama, não foi lá de surpresa, foi surpresa para nós, mas acredito que já vinha conversando com o presidente Dhlakama e tal, e criou-se essa plataforma do diálogo, e ele foi lá, concretizou, foi uma surpresa para nós. Pode ser que esteja a acontecer, porém, duvido que seja com Venâncio Mondlane. Ele, pelo posicionamento extremista, e não oferece alguma garantia de seriedade, eu penso que o primeiro contacto que for feito, ele vai fazer logo ligar o telefone e fazer aquelas transmissões ao vivo que gosta e que cria muitos aplausos. Mas temos o Podemos, que tem a sua liderança. É importante também envolver o Suf Momad, que é, neste momento, o líder da oposição e tem muita experiência nisso. Mesmo o Lutero Simango, que também lidera um dos partidos que tem uma representação na Assembleia da República. Então, acredito eu que essas linhas de diálogo não estão fechadas, mas quanto a essa questão de extremar de posições num total desalinhamento com a própria Podemos, eu não quero acreditar que Podemos esteja por detrás dessa destruição, desta confusão toda que está a ser promovida, até porque o Venâncio não está cá, mas a liderança do Podemos está por aqui, os membros do Podemos estão por aqui, e não vimos em nenhum momento o Podemos já se posicionar, não tinham interlocutores válidos nesse grupo. Então, não me parece que esta seja a obra do Podemos, por isso que eu insisto que a responsabilização tem que começar pelo Venâncio Mondlane e, se for o caso, solidariamente, o próprio partido Podemos. Mas é uma opção a se ter em conta, mas, acima de tudo, Danissa, o povo está a dar um recado. Está a dar um recado à governação, aos governantes. Seja quem for, no final, declarado vencedor, é preciso abrir linha do diálogo, não somente em contexto de gestão de crise,
mas dentro do próprio processo de governação. Nós já tivemos no passado os conselhos consultivos distritais, conselhos consultivos, etc., onde haviam pessoas que participavam. Os comitês de consulta, o Conselho de Desenvolvimento Provincial, Distrital, etc. Eu acho que as pessoas nós precisamos de abrir esses espaços para que as pessoas possam estar lá e se expressar, e não deixar que a sociedade vai criando uma bateria que depois torna-se insustentável de carregar e no final aparece um aproveitador, aparece um manipulador e a sociedade acaba entrando em uma situação de explosão, como nós estamos a acompanhar. Pois bem, tal como eu já havia aqui referenciado, várias mensagens têm sido enviadas, em especial para o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, no sentido de propor um diálogo com todas as forças vivas da sociedade. O que é que você acha sobre esta pretensão? Vai deixando os seus comentários, isto é, nas nossas redes sociais. Nós vamos sair para um curtíssimo intervalo, mas não sai daí que voltamos dentro de instantes, até mesmo para analisar sobre estas mensagens que têm sido enviadas ao Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi. Uma delas é da Ordem dos Advogados de Moçambique, que diz que é necessário que o Presidente Nyusi convoque um Conselho de Estado para esse fim. Saímos para um curtíssimo intervalo. Até já, voltamos num piscar de olhos. Que é? Quer dizer que já foi me acusar pro Fernando? De quê? Você falou sobre a minha mãe, para com isso. Ah, eu não disse nada. Peraí, não mente pra mim, criada, não mente. Olá. O que você quer com meu filho? Ele é muito bonito. Vai pra dentro e procura a vovó, tá? Sim, papai. Eu acho que na última vez que nos falamos, eu te disse que não gostava de ameaças. Que na próxima vez... Fica longe da minha família! Amanhã, às 21 horas. Meu coração e teu. Olá, para quem não me conhece, eu sou a senhora Kumba. E hoje vamos falar de um assunto muito sério. De acordo com as estatísticas, a cada 38 minutos perdemos alguém vítima do cancro da próstata. Sim, é contigo mesmo que estou a falar, mano. Chegou o Novembro Azul, o mês mundial do combate ao cancro da próstata. E a pergunta que não quer calar é: quando é que vais dizer sim ao dedo amigo? O exame de toque retal é uma das principais formas de se prevenir contra esta doença que afeta principalmente os manos dos 45 a 60 anos de idade. Então, deixar um profissional de saúde beliscar a tua rosquinha é a melhor escolha para uma vida continuamente ativa e saudável. Diga sim ao exame do cancro da próstata. Diga sim ao dedo amigo. Diga sim ao dedo amigo. Novembro Azul, mês de combate contra o cancro da próstata. Uma mensagem Miramar. Estamos de volta com o tema em debate para mais análise em torno destas manifestações convocadas pelo candidato presidencial Venâncio Mondlane. Ora bem, do Conselho Constitucional vimos a resposta que dá provimento aos recursos interpostos pelos partidos Podemos e também PAUME. Segundo este documento que vemos na imagem, conforme a decisão deste órgão de soberania, os processos submetidos pelos dois partidos serão submetidos ao processo de validação das eleições do Presidente da República, dos deputados e também das Assembleias Provinciais. Consta, portanto, aqui deste pedido que a Comissão Nacional de Eleições repita o apuramento geral, isso é, este partido requer ainda a anulação da eleição nos distritos onde foram impedidos de fiscalizar com delegados de candidatura ou não convocados no apuramento intermédio, anular ainda a eleição nos distritos onde o número de votantes não coincide 2 ou 3 eleições. O Podemos solicita ainda ao Conselho Constitucional para que receba das comissões distritais de eleições as atas e editais do apuramento intermédio
e, por outro lado, da Comissão Nacional de Eleições, as atas e editais que serviram do apuramento geral. Eu começo por si, Vítor da Fonseca. Haverá espaço, segundo este documento que foi dado a conhecer pelo Conselho Constitucional, para a anulação dos resultados eleitorais como uma forma até de pacificação? Muito obrigado. Conforme disse, e volto a repetir, o Tribunal Supremo, quando pronunciou-se relativamente à questão do contencioso eleitoral, disse que os tribunais distritais tenham feito muito bem o seu trabalho e encaminharam quem de tutela os recursos junto ao Conselho Constitucional, que funciona como se fosse um tribunal constitucional, mas cá em Moçambique trata-se do Conselho Constitucional, e tendo em conta que a nossa Constituição da República de Moçambique de 2004, com as suas devidas alterações em 2023, o seu artigo 243, o número 2, a linha D, faz referência sobre a questão da deliberação e validação das eleições, cabe ao Conselho Constitucional. Então, tendo em conta que temos essas mazelas todas por parte da Comissão Nacional de Eleições, que encaminhou junto, lavou as mãos e encaminhou junto ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional viu-se também na incapacidade de poder dirimir aqueles assuntos no que diz respeito a contágios, a discrepância que existe relativamente aos números, encaminhou novamente à Comissão Nacional de Eleições e deu 72 horas para poder se pronunciar, e nós vimos um documento que a Comissão Nacional de Eleições pede ao Conselho Constitucional 8 dias para poder trazer todas as provas, e não havendo concordância em termos dos prazos, deve-se sim criar um mecanismo querendo o Conselho Constitucional invalidar estas eleições e irmos ao novo pleito, que cabe também ao Conselho Constitucional, mas tendo em conta que a Comissão Nacional de Eleições, junto à lei administrativa, tinha a competência de poder prorrogar o prazo em detrimento das provas que ele podia trazer mais, para trazer uma informação fidedigna, porque o que demonstrou, mais uma vez, o presidente Carlos Matsinho, mostrou-se numa questão que nem o Pilatos, quando lavou as mãos para entregar a cabeça de Jesus. Então, o que deve acontecer neste momento, ele deve fazer um trabalho bem apurado, se os prazos estão apertados, deve solicitar junto ao Conselho Constitucional ou pedir aos partidos políticos a prorrogação do prazo. Mas o que o Conselho Constitucional fez, pelo menos, já é um passo de receber, portanto, aqui estas petições, quer seja do Partido Podemos, assim bem como do PAUM, pelo menos já é um passo. Não, ele está fazendo o seu devido trabalho, conforme disse que o Conselho Constitucional até neste momento ainda não criou uma questão de vergonha, nem pudor, está fazendo o seu trabalho e pedir aos intervenientes, aos proponentes para trazerem as provas. E neste momento, tendo em conta que a competência cabe à Comissão Nacional de Eleições trazer aquilo que foi o trabalho feito no campo, esperamos que efetivamente dentro deste prazo possa trazer, e para que o Conselho Constitucional possa se pronunciar. Há que validar o que nós vimos a nível das eleições autárquicas. O Conselho Constitucional trouxe um acórdão, minimamente tinha os seus vícios, mas também tivemos ali uma mudança no que diz respeito aos assentos a nível das Assembleias Municipais. Então, o que nós esperamos eventualmente é que o Conselho Constitucional traga uma aula de sapiência e traga um acórdão bem fundamentado por todas as decisões, como manda a nossa Constituição, devem estar bem fundamentadas e, obviamente, aí pode conquistar aquilo que o povo pretende ter no que diz respeito a essas eleições. Cabe neste momento ao Conselho Constitucional, portanto não podemos criticar o Conselho Constitucional neste momento, mas sim temos esta primazia de poder elucidar a Comissão Nacional de Eleições, que não fez bem o seu trabalho, de facto não fez, porque não podemos fazer as coisas na imperfeição, na pressa. Imaginemos num cenário que um juiz quer julgar uma matéria de rapto com muita pressa e no final do dia vai condenar a esta arguida a 24 anos de prisão. Portanto, não fez bem o seu trabalho, deve fundamentar e trazer as decisões que são compatíveis com a justiça moçambicana, as normas existentes. Pois bem, o Conselho Constitucional, Dércio Alfazema, deu provimento aos recursos aqui submetidos, quer seja pelo PAUM, assim bem como pelo Partido Podemos. Acha que há espaço para a anulação destas eleições gerais? Olha, a tua pergunta responde-se de duas formas. A primeira é que está lá o Podemos, submeteu o seu recurso, o PAUM e outros submeteram. Então, é o que é isso que nós assistimos hoje? Se assuntos eleitorais estão a ser tratados pelo Conselho Constitucional, estão a ser tratados pelas instituições. O que é isso que nós assistimos hoje?
Qual é a razão dessa confusão, dessa destruição? Então, é aí que nós sempre insistimos. O problema da nossa democracia nesse momento chama-se Venâncio Mondlane. Ele não consegue esperar, é um político impaciente. Ele não acredita nas instituições, nós não estamos confortáveis com a forma de atuação das nossas instituições, precisamos capacitá-las, fortalecê-las para que respondam devidamente à nossa expectativa. Mas estão aí a correr. Então, espaço para se anular as eleições vai depender daquilo que foram os elementos que tiverem à disposição do Conselho Constitucional. Pode-se anular se o Conselho Constitucional, com base nos elementos que tiver, chegar a essa conclusão. Se não, vai tomar decisões como já nos mostrou nas últimas eleições. Houve alteração de resultados em alguns municípios, alguns confirmou-se os resultados, outros houve repetição parcial, de acordo com cada caso. Agora, definitivamente, nós precisamos de dar algum passo. Nós não podemos continuar a ter eleições como um problema. Realizar de forma duvidosa, os resultados serem questionados, isso não é bom nem para aquelas pessoas que são eleitas dentro desse processo eleitoral. Então precisamos de trabalhar, e esse também é outro desafio que eu remeto para a próxima governação, para fortalecer as nossas instituições e para tornar os nossos processos políticos eleitorais mais credíveis. Porque mesmo numa situação em que o Conselho Constitucional tenha que mandar repetir na totalidade ou parcialmente, são custos que nós não temos, dinheiro. Para a realização dessas eleições decorreram com déficit orçamental. Então, quanto mais voltarmos a repetir, isso seria muito complicado. E depois, olhando para o próprio calendário eleitoral, para o presidente Nyusi, penso que até meados de janeiro tem que completar o seu ciclo de governação. E ele já disse que eu quero ir. Agora, o que é que vai acontecer? Esse governo, depois de repetição, vai iniciar o exercício do seu mandato quando? Então, vamos analisar isto, vamos aguardar, mas no final o Conselho Constitucional é soberano e a sua decisão é definitiva e vamos depois ter que acatar. Não é todas as quintas-feiras que nós cedemos, vou dar 30 segundos por cada para deixar ficar a sua última mensagem. Ok, pode. Bom, para mim, queria apelar aos moçambicanos para que não se deixem levar. Eu sei que a situação está difícil, o momento não é bom, temos desafios, custo de vida, emprego, questões de segurança, rápido, etc. Mas não é por essa via de arruaças, de confusões, de intolerância, de ódio, odiarmos, de atacarmos uns com os outros, que nós vamos resolver isso. Então tenhamos paciência. Vítor da Fonseca. E vamos contribuir para o nosso país. Muito obrigado ao povo moçambicano por ter nos escutado e, acima de tudo, a TV Miramar. Quero desejar paz de forma abundância para todo o povo moçambicano. Só para terminar nos 10 segundos que a Danissa sobrei, o Salmos 33, o versículo 12, diz assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Então, o povo moçambicano, na sua casa, no local onde se encontra, vamos orar a Deus e pedirmos a graça para que o Senhor abençoe Moçambique, porque queremos paz. Muito obrigado. Que Deus abençoe a Moçambique. Assim colocamos um ponto final à presente edição do Tema em Debate. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Nós voltamos a estar assim bem juntinhos na próxima quinta-feira, pontualmente às 22 horas, aqui no Tema em Debate. Até lá, fique bem. Vamos viajar para a Espanha, onde acompanharemos o jogo entre o Real Valladolid e o Atlético Clube de Bilbao. Um jogo de equipas com ambições diferentes. Uma está abaixo da linha de água e outra um razoável sexto lugar. Posteriormente, rumaremos à Alemanha, onde os aflitos Heidenheim e Wolfsburg medirão forças. Alguns pontinhos conquistados farão diferença entre estas equipas. Então, vamos aos jogos. Domingo, às 19h30, Real Valladolid e Atlético Clube de Bilbao.
E às 22h30, Heidenheim Wolfsburg. Futebol de primeira joga-se aqui na TV Miramar. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração.